Tá, Pronto. Pessoal, muito boa noite. Boa noite aos professores, aos colegas, aos avaliadores. Eu sou Francisco José Dantas Neto, sou aluno do curso de licenciatura em computação da UADTEC no Polo Carpina, e o meu trabalho ele é fruto de um outro campo de pesquisa, não do curso de computação. Foi um curso de extensão que a Universidade Federal Rural eh, ofertou, e esse curso, e havia uma proposta de executar um trabalho. Esse meu trabalho ele ainda não foi executado, mas eu registrei aqui na GPEX e foi aceito. Então, ele é intitulado Cultura de Fiscalizar, Formação Cidadã sobre o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Itambé. Então, passando aqui o slide, pronto. É, praticamente, o que vai embasar esse meu trabalho é o que já consta na Constituição e as leis que, com o tempo, foram criadas, né? Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também a Lei de Transparência. Então, a gente cita aqui a 12.527 de 2011 como uma lei sancionada ainda pela presidente Dilma Rousseff, que vai garantir, e aí fundamentada na Constituição, o acesso às informações aos cidadãos, certo? Então, a Constituição também estabelece o princípio da publicidade e determina que a publicidade dos atos, dos programas de gestão pública, de ações, serviços, enfim, elas sejam publicizadas, né? E que a população ela tenha acesso. Contextualizando as leis, em 2000, no ano de 2000, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que condiciona as gestões municipais terem um controle melhor sobre os investimentos, né, e também sobre os gastos com a conta pública. Houve uma ampliação dessa lei de responsabilidade fiscal, também criando a Lei de Transparência Pública, que aí já foi 9 anos depois, no ano de 2009. E no ano de 2011, a lei número 12.527, que é a que eu cito, que é a Lei de Acesso à Informação, que aí os municípios, estados e demais órgãos públicos precisavam fazer, instituições precisavam fazer a regulamentação própria da Lei de Acesso à Informação. Então, baseado nisso, toda a prefeitura, todas as autarquias, universidades, enfim, órgãos públicos precisam criar o seu portal da transparência. Ficou conhecido o portal da transparência, o termo mais usado para obedecer e agregar e respeitar essas leis que foram sendo criadas. Então, o município de Itambé, esse portal ele está no site da prefeitura, que é o itambé.pe.gov.br/transparência. O município de Itambé está na zona da Mata Norte de Pernambuco, a cerca de 70 quilômetros do Recife, e já é uma região de divisa, né? Lá ele faz divisa com o estado da Paraíba. Quem conhece Itambé sabe que na avenida principal, para as duas cidades, Pedras de Fogo e Itambé, Pedras de Fogo é Paraíba e Itambé é Pernambuco. Então é como se fosse uma zona urbana com duas prefeituras, duas câmaras de vereadores, e, enfim, executivo, legislativo, tudo se misturando, certo? Então, esse é a página inicial do portal da transparência da Prefeitura de Itambé. Aí no centro tem um filtro onde o usuário pode pesquisar especificamente o que ele quer eh, da busca, né? Exemplo, educação, saúde e assim sucessivamente. E o Tribunal de Contas, os tribunais de contas do Brasil inteiro se organizaram numa associação, que é a Tricom, Associação dos Tribunais de Conta do país, com outros institutos, como o Instituto Rui Barbosa e outras organizações, como o Tribunal de Contas da União, e decidiram criar um radar da transparência pública.
Esse radar ele é um painel e você pode visualizar o índice de transparência pública de qualquer instituição, de prefeitura, do governo federal, do governo estadual, dos tribunais de contas e assim sucessivamente. Então, a própria Tricom, ela criou uma carta de orientação para que os municípios se adequassem. Os municípios não, os entes, né, que precisam responder a transparência. Então, essa orientação diz que tem alguns itens prioritários que trabalham as questões como dados institucionais, receita, despesas, convênio, transferência, recursos humanos e assim sucessivamente, licitação, contratos, estão todos colocados aí. E foi criada uma fórmula por esse órgão da Tricom que que avalia os portais baseado nessas questões prioritárias. Por exemplo, tudo que for dado prioritário que estava na tabela anterior tem um peso 2 na avaliação. Receita e despesa, peso 4. E outros itens como acessibilidade, um portal que aumenta, diminui tamanho de fonte e tal, peso 1. O município de Itambé, em 2025, ano passado, alcançou 73% de transparência em 24, apenas 31%, e em 23, e aí eu estou regredindo, né, o ano, 29%. E como é que ele avalia isso? Foi no manual, consta que os municípios, os órgãos, eu falo muito município porque está muito baseado no município aqui do trabalho, mas os órgãos que obedecem entre 95 e 100% alcançam um selo diamante de transparência, ouro a partir de 85 e assim sucessivamente. Então eles criaram uma espécie de medalha, de brasão e distribuem simbolicamente para o município e posta nos portais. E aí, qual é a problematização desse meu trabalho? Que existe um relatório anual, eles são obrigados a divulgar esse relatório anual de busca de informação via lei de acesso à informação ou consulta. E via lei de acesso à informação, o ano que mais teve interesse da população por algum dado, que precisou gerar um dado e um profissional gerou, foram 36 solicitações no mês de novembro e 31 no mês de outubro. Coincidentemente, esse período de 24 é um período de eleição, mas o número é muito aquém para uma população de 35 mil habitantes. Então, este trabalho, ele é fruto do programa do Laboratório de Transparência Pública, um programa de extensão da universidade, teve a coordenação do professor Carlos Thompson e foi ofertado na própria universidade. A ideia seria promover educação e promover a cidadania, né, o fortalecimento do controle social, com ações educativas em escola de terceiro ano, do ensino médio, do próprio município, e baseado nas escolas, nos terceiros anos que haviam no município, cinco, seriam feitas 5 apresentações que seriam interativa, explicativa, para aproximar os jovens da gestão pública. E aí tornar esse cidadão mais crítico, mais informado, participativo e alinhado ao que as legislações prevêem. A justificativa é que a transparência pública são direitos fundamentais e, às vezes, está muito distante do público, a exemplo de menos de 40 solicitações, e a justificativa é que a realização dessas ações voltada para o ensino médio, além de aproximar a juventude, iria estimular o interesse pela política e formar cidadão mais responsável, certo? Havia também a necessidade de aproximar o portal da transparência, que antes tinha uma linguagem muito obscura, mas o Tribunal de Contas tem se esforçado para a linguagem ficar cada vez mais clara, e iríamos promover, junto aos terceiros anos, apresentações do portal e como utilizar esse portal. O objetivo específico era conceito de transparência, apresentar, explicar o funcionamento do portal, demonstrar de forma prática junto aos formandos, ensinar a interpretar dados de receitas, despesa, porque ainda tem uns termos técnicos que ficam muito distantes da formação do ensino médio, e estimular o senso crítico desses estudantes, né, pelo controle social, além da formação cidadã.
A metodologia seria um projeto em ações na escola, com turmas, eh, com apresentações nas turmas. Então, seria aquele um público mais reduzido a uma sala de aula e direcionados prioritariamente a esses alunos de terceiro ano. Então, as etapas metodológicas, além do planejamento das ações, a produção de material com distribuição de cartilha, a realização das apresentações presenciais e uma utilização real e prática do portal na hora, estimulando os estudantes. Eu creio que eu já passei um minutinho, então só para concluir, 5 apresentações em escola de ensino médio no município de Itambé, para atrair esse engajamento e a melhor compreensão. Esses seriam os resultados esperados, além do fortalecimento de cultura de transparência. A bibliografia, além dos documentos da Controladoria Geral da União e da Tricom, existe as legislações, certo? Muito obrigado a quem participou aqui. Perfeito. Na minha conta foram 10 minutos. Ah, Perfeito, parabéns, perfeito. Francisco. Ok. Perfeito mesmo. Professor Jorge, quer comentar alguma coisa rapidinho? Eu acho que é fundamental esse tipo de ação, levando essa cultura da sociedade a acompanhar e controlar o gasto público. Eu tenho um ex-aluno, Francisco, que tem um software, tem uma empresa que presta serviço para prefeituras, justamente de divulgação desses dados, transparência. Então, eu sou muito ligado com esse assunto. Eu acho que é super importante você estar fazendo parte desse projeto. Tomara que os resultados sejam cada vez mais promissores aí, de mais gente tendo esse acesso para isso. Perfeito. Francisco, só uma coisa. Quem é o teu orientador nesse projeto? O professor? O trabalho ele hoje vai ser desenvolvido com outra professora, Thaís Jerusa. Ela também está aqui mas a orientação inicial, porque o trabalho de extensão ele se encerrou, é o professor Thompson. Thompson. É de outro departamento, de outra unidade, né? Exato. Por que você É do trouxe CODAI. para apresentar? Desculpa. Por que você trouxe para o AEADTEC para apresentar esse projeto de extensão? Quando concluiu o processo, a gente se desligou. Mas quando veio o GPEX, eu não sabia, ele pediu, ele falou que o trabalho era relevante e eu iria fazer a inscrição. E aí fiz, fui selecionado, estou aqui para apresentar, mas confesso que meu contato com ele, Sei. eu fico até feliz, o professor também está animado por esse assunto, que a gente pode abrir contatos aí para um futuro trabalho, né? É realmente um trabalho relevante, assim, para a sociedade, sabe? Porque esse é o problema da gente estar passando, problemas políticos, né? De ter tanto esses extremos de um lado e do outro, porque não busca simplesmente informação transparente, né? Eu acho que até Uhum. o do professor Rodrigo meio que mexe com um pouquinho disso aí. É muito, muito interessante. E parabéns, parabéns mesmo. Eu O agradeço, próximo, Manuel Santos. agradeço. Sim, pode agradecer. Como eu sou aluno de computação, aí também é um assunto que tem tudo a ver, tem a questão da arquitetura do portal. Então, desejar aí boa sorte aos demais colegas e obrigado. Muito obrigada, Francisco. Tudo de bom. Vamos lá apresentar Manuel Santos. É assim, rapidinho, professor. Vamos colocar um. Muito bom. Aí,